Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, quinta-feira, 23 de julho de 2020. Tema: Princípios para experimentar a vontade de Deus. Texto básico: Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, mas a grande pergunta é: como experimentá-la? À luz do texto que lemos, vamos destacar 3 princípios. O primeiro dele devemos nos apresentar com todo o nosso ser diante de Deus. Paulo nos ensina que devemos demonstrar a nossa salvação com uma vida de consagração diante de Deus. Podemos dizer que nossa devoção e total entrega a Deus é uma forma de respondermos ao seu grande amor por nós. Nossa vida foi comprada pelo preciosíssimo sangue de Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Portanto, nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo e sem entrega à impureza. É essa consagração que constitui o culto racional, ou seja, um culto coerente e autêntico. O culto que agrada a Deus é aquele em que há coerência entre a adoração e a vida. Segundo princípio, devemos ser inconformados com este século. Nós fomos salvos do mundo. Isso quer dizer que os valores do mundo não devem ser os nossos valores e a ética do mundo não deve ser a nossa ética. Não se conformar quer dizer não se amoldar aos padrões, pois devemos ter a mente de Cristo. Os padrões mundanos são relativos, líquidos e plurais, mas a nossa fé deve ser absoluta e inabalável. Se quisermos experimentar a gloriosa vontade de Deus, não podemos conformar com esse sistema corrompido e dissonante da fé cristã. Há um só Deus, um só Senhor, uma só verdade e um só meio de ser salvo. Essa deve ser a nossa bandeira. Terceiro princípio, devemos ter a nossa mente transformada. O mundo tem pavor de um padrão coerente. O que era vergonhoso ontem, hoje é ovacionado. Diferente disso, os princípios de Deus são absolutamente imutáveis. Nós temos o privilégio de não ficarmos presos nos labirintos da confusão que levam várias pessoas à loucura. Jesus é o nosso único modelo a ser seguido. E quando nós o seguimos e entregamos nossas vidas exclusivamente a Ele, começamos um processo de transformação, se parecendo com Ele e que nos levará até a eternidade, onde teremos um corpo de glória, assim
como Ele tem. A vontade de Deus não é conhecida por meio místico, mas através de uma vida entregue nas suas poderosas mãos, onde nos apresentamos a Deus, nos inconformamos com este mundo e somos transformados pela renovação da nossa mente. Que Deus nos ajude a experimentarmos constantemente a sua maravilhosa vontade. Amém. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Orar pela descoberta da cura para o coronavírus, pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus. Orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.